Risada aqui que ele falou, vai falar igual o pastor Wilson falou com a gente. Mas aí, veja, o que eu estou querendo dizer? Não estou falando só de homem, mas tem muito crente que não amadureceu. Tem muito crente que fala, Deus te chamou. Não é para você ficar só no frisson, não. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou para uma obra. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Já viu um menino, criança, trabalhando na obra? No mundo? Estou dizendo no mundo. Fala aí, menino, você está quantos anos? 5 anos. Então vai aqui, você vai começar aqui como ajudante, vai mexer a massa. Já viu isso? Por quê? Porque é menino. Agora, quando cresce, ele já tem mais músculos, está fortalecido. E ele começa uma carreira proposta. Estou só fazendo uma analogia aqui. Os irmãos estão compreendendo? Sim ou não? Então veja, se você tem coisas de fato a serem restituídas, avalia se o que você está pedindo a restituição do videogame, ou você está clamando a restituição, algo que tem a ver com o propósito de Deus. Você precisa avaliar isso. Por quê, pastor? Para você não ficar frustrado só por isso. A Paula está falando a respeito de frustração, mas você precisa alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e agradável. Os irmãos estão compreendendo? Vocês estão com uma cara que está me deixando assustado demais. Já sei, né? Porque pregar depois da Paula é difícil. Vocês vão falar, a palavra da pastora então é melhor. Oh Deus, é verdade. Ela é uma bênção. É? Quantos estão com fome? Aleluia. Quantos estão com fome pela palavra de Deus? Aleluia. Pega uma água para mim, por favor, que minha boca tá seca aqui. Se alguém puder pegar uma água aí no fundo. Amém? Então, queridos, o que acontece? Tem coisas que às vezes, de uma forma assim, é só para preencher a nossa alma. Então, naquele momento lá, do exemplo aqui da minha filha, quando ela pede o cavalo, ela achava que aquilo ia preencher a alma dela. Ela viu algo que foi despertado pelo mundo. Presta atenção aqui. Por que ela me pediu um cavalo? Porque ela foi despertada por algo que ela viu. Porque ela viu, ela desejou. Porque ela desejou, agora ela quer um cavalo. Então veja, uma das formas que o diabo vem para nos distrair é através daquilo que nós vemos. Fala, pastor, já viu? Eu não tenho vontade de ter cavalo, não. Pois é, talvez você, na sua idade, você não tenha mais vontade de ter um cavalo. Aí os homens mais maduros falam, pastor, depende do cavalo, né? Se for uma Ferrari, eu estou dentro. Dá para entender que só mudou o valor? Quantos estão compreendendo? Aí algumas coisas falam, não, o que atrai são os olhos. Agora eu te pergunto, o que é que te atrai nesse mundo? É isso que você está pedindo a título de restituição? Ah, pastor, eu quero ter um carro, porque é o seguinte, eu estou com um carro velho. Porque você pode ver, olha só como o mundo faz. Se você entrar nesse jogo de sedução do diabo, lembra dos inimigos aqui do encontro? Quem não foi vai saber depois. Se você entrar nesse jogo de sedução do diabo, você nunca vai se sentir satisfeito. E eu vou te explicar o porquê. Aquele que não tem um carro, ele quer um carro. Aquele que tem um carro velho, fala, não, ele agradece quando ganhou. Aí ele fala, agora eu quero um carro novo. Depois que ele tem um carro novo, é igual o iogurte, tem prazo de validade. Passa 6 meses, ele quer outro. Por quê? Não preenche ele.
porque ele está pedindo as mesmas coisas e vivendo com os mesmos sentimentos e pensamentos que o mundo tem. E aí ele entra no jogo de sedução do mundo que nunca é preenchido. Por mais que ele conquiste, nunca é preenchido. Então tem muitas pessoas que querem ter carro, querem ter dinheiro, conhecendo a palavra de Deus, mas Deus não prospera, Deus não dá para que você não se torne soberbo. Você já parou para pensar nisso? E aí você fala, Deus, cadê as promessas de Deus? Calma, Ele está forjando você para que quando você receber, você não caia na sua soberba. Você não caia no seu próprio erro. Fala, pastor, hoje você está meio afiado. Então veja. Quer dizer que eu não vou receber. Irmão, se você tem pedido por algo que você não tem recebido, e Deus está te guardando, isso é amor de Deus por você. Amor de Deus por você. Porque muitos se perdem no decorrer da vida cristã. Já reparou isso? E se você for observar, daqueles que se perdem no meio da vida cristã, é porque foram atraídos por algo, ou alguma coisa, ou uma pessoa, que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E elas ficam iludidas. Alguns com riquezas, porque acham que se você tiver riqueza, aí sim você vai ter autoridade, aí sim a sua família vai te reconhecer, porque você tem dinheiro, aí sim essa autoridade vai vir. Mas deixa eu te dizer algo, você sabe o que te traz autoridade de fato no meio da sua família, no meio daqueles que você conhece, que é a sua rádio de influência? É você expressar a imagem de Deus. A imagem de Deus reflete a autoridade de Deus. Então deixa eu te falar um negócio, filho. Você está buscando autoridade no lugar errado. Não são as riquezas desse mundo que vão te dar autoridade. Mas é o contrário. É justamente quando você busca essa autoridade, através da imagem e semelhança de Deus, que aí agora você está autorizado a prosperar. E não prejudicar a sua vida e aqueles que estão à sua volta. Quantos estão compreendendo? Então você que está compreendendo, fala para a pessoa do seu lado. Acorda aí, filho. Aleluia. Então veja. No decorrer dos dias, a sua mente tem que ser renovada. Porque senão você vai insistir nas mesmas coisas. Então, deixa eu continuar aqui no exemplo da minha filha. Quando ela era pequena, ela queria um cavalo. Tem nada a ver com o propósito de Deus, nada a ver com o contexto que nós morávamos. Acho que assim, aquele que mora na roça, tem que ter um cavalo mesmo. Faz parte. Mas não tinha nada a ver com o nosso propósito de vida. Já ouviu falar a respeito de jugo desigual? Sim ou não? E aí é impressionante quando eu converso com os crentes. Porque eles acham que o jugo desigual tem só a ver se a pessoa é crente ou não. Já viu quando vão se casar? Primeira coisa, o fulano é crente. Então é jugo desigual. Mas jugo desigual tem a ver com propósito. Eu sou crente, estou apaixonado pela Paula, não somos casados. Ela quer ser uma pastora, eu quero ser um pecuarista lá no Goiás. Não casa. Propósito não casa. Dá para compreender? Então tem jugo desigual no meio dos crentes também. Propósitos diferentes. Dá para entender isso daí?
Se tem julgo desigual no meio dos crentes por conta do propósito diferente, se você não está no propósito de Deus, é um julgo desigual com a palavra. Ah, eu sou crente. Pois é, o propósito de Deus é que você se torne a imagem e semelhança do Filho dele. Mas é você que quer prosperar para se exibir para o vizinho e para os outros. Não tem nada a ver. E Deus, Ele não vê a aparência. Vamos dar glória a Deus por isso, aleluia. Mas Ele vê o coração, Ele vê o seu interior. E porque Ele vê o seu interior, Ele te aconselha, sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Do quê? Dos ataques do mundo. Dos ataques que acontecem nesse mundo. Então, nós temos que, em primeiro lugar, orar para Deus guardar o nosso coração. Por quê? Qualquer um pode ficar deslumbrado com as coisas do mundo. É só você começar a navegar um pouquinho na internet. Você fala, nossa, que casa bonita. Aí você fala, acho que eu quero uma casa dessa. Aí você olha a sua realidade e fala, e agora, como é que eu vou ganhar nisso? Aí no próximo aparece o quê? O tigrinho. Você fala, tá aí. Achei a fonte da minha prosperidade. Você achou, não foi uma fonte da prosperidade, não. Você achou, foi um abismo do inferno. Quantos estão compreendendo? Fala, larga o tigrinho, irmão. Então veja, olha para cá. Agora, é tão bom, irmãos, quando você vê, geralmente, as pessoas elas chegam e têm uma experiência poderosa com Deus, glória a Deus por isso, e aí elas entram num curso, a mente é renovada, eu fico tão empolgado com isso, quando eu vejo os nossos alunos no curso de maturidade, porque eles abriram mesmo o coração para receber a palavra de Deus, para ter revelação da palavra de Deus. Antes de você ter a revelação da palavra de Deus, você precisa ter o logos da palavra, o conhecimento. Então eu fico muito empolgado, quando eu vi aqui, um monte de irmãos na palavra de maturidade, eu falei, glória a Deus, os irmãos estão amadurecendo, estão deixando de ser menino, estão deixando agora de querer as coisas de menino, eles querem renovar a mente para coisas maiores, isso é poderoso demais, amém? Então, o que acontece? E aí quando você vê, à medida que a pessoa ela vai crescendo e tendo revelação da palavra, você vai vendo também que as petições e as restituições, elas mudam. Então, minha filha, naquela época, ela queria um cavalo. Se você perguntar para ela se ela quer um cavalo, ela vai falar não. Ela sabe muito bem o que ela quer e muito bem definido. Esses dias ela chegou para mim, ela não veio pedir um cavalo. Ela veio pedir algo para quando ela acabar o colegial, ela falou, quero ir para esse lugar e tudo mais, e eu quero estudar fora, e eu quero fazer seminário fora. Eu falei, agora está fazendo sentido. Por quê? Isso faz parte do propósito de Deus. Como estão compreendendo? Então, irmãos, o que eu estou dizendo aqui? Sabe, quando o apóstolo Paulo fala para nós termos esses cultos racionais, é você parar e perguntar para Deus, Deus, qual é a tua vontade? Isso que eu estou enxergando faz parte do seu propósito da minha vida? Avalia se isso vai te atrair para Deus ou vai te afastar de Deus. Avalia se isso vai ser bênção na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, ou aquilo vai ser algo que vai prejudicar você mesmo. Porque Deus conhece o coração. E você, no fundo, você sabe também. Tem a ver com exaltar a sua reputação, ou tem a ver como ser bênção na vida do irmão? Sabe, nós precisamos tomar muito cuidado para não ficarmos deslumbrados com este mundo e com nós mesmos. Abraham Lincoln disse que se você quer conhecer o homem, dê poder a ele.
Muitos conhecem essa frase, amém? Agora veja, é fácil você ver isso no reino de Deus. E a Bíblia relata a respeito disso. Então, quer ver alguém que exaltava a sua própria glória? Podia ter feito tudo diferente, mas era um menino. Não estava preocupado com o propósito de Deus, não estava preocupado com o chamado, estava preocupado com ele mesmo. Saul é um bom exemplo na palavra de Deus, alguém que exaltava a sua própria glória. Deus permitiu, Deus deu corda para ele. Naqueles dias, o povo clamava por um rei. E o primeiro rei de Israel, o povo escolheu. O povo escolheu. Agora, qual foi a avaliação natural do povo? Escolheram um homem mais bonito, mais alto, mais forte, mais vistoso. Os historiadores dizem que ele era muito alto, muito forte. Só que o que acontece? Era alguém que não conseguiu discernir a glória de Deus, o privilégio do chamado. Alguém que em algum momento ficou deslumbrado com o poder, com a riqueza, com o reinado. Ficou deslumbrado. A ponto de fazer uma estátua de si. Que ponto? Para que todos passassem, vissem aquela estátua. Isso é glória do homem. Isso é glória do homem. Então, quando você está com uma petição diante de Deus, e se essa petição diante de Deus, ela tem a ver só com a tua glória, Deus talvez esteja te livrando de você mesmo. Pastor, que palavras duras. Pastor, isso é uma palavra de exortação? Não. Essa é uma palavra para que você abra os seus olhos e alinhe o seu coração com o propósito de Deus. Essa é uma palavra que, se você reconhecer que de fato tem coisas que você tem pedido para Deus, mas está fora do propósito, é uma palavra para você se arrepender e alinhar a rota. Alinhar a rota. Sabe, queridos, quando você compreende o propósito de Deus e aquilo para o qual você foi chamado, essas demais coisas, elas perdem o brilho. Então, se tem coisas desse mundo que estão brilhando demais, é porque você ainda não abraçou o propósito de Deus, de fato. Talvez você abraçou parcialmente, e glória a Deus por isso. Mas Deus não quer te dividir com esse mundo. Nenhum pai quer dividir os seus filhos com o mundo. Nenhum. Quantos são pais aqui que estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sabe, se tem coisas que ainda compete, a sua vida compete com Deus, sabe, isso é uma renúncia diária. Até quando? Até você falar, Senhor, sou todo seu. Porque vamos ser sinceros, às vezes tem coisas que competem. Não precisa responder. Mas tem coisas que às vezes competem ainda. Às vezes com seus familiares, você, sem perceber de uma forma involuntária, você quer ser o que tem o melhor carro. E aí, porque você não tem, você se sente insatisfeito. O que é isso? Isso daí é quando você não entendeu ainda quem é a sua glória.
Você ainda está associando as coisas desse mundo com a glória de Deus. E Deus não tem mistura. Não tem mistura. Sabe, quando você entender que você é a glória de Deus, a sua visão ela muda. Sabe que tem muito casamento que não funciona, porque os cônjuges não entenderam os papéis. Muitos já até fizeram casados, mas não entenderam os papéis ainda. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler primeiro, 1 Coríntios 11, 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem da glória de Deus. Fala assim, glória de Deus. Glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Sabe, queridos, quando a palavra de Deus está falando aqui que o homem é a glória de Deus. Sabe o que é isso? Você não é um qualquer. Você foi chamado para expressar essa glória de Deus. A coisa mais preciosa que você pode expressar não é sua conta bancária. A coisa mais preciosa que você pode expressar não é o seu carro, não é a sua casa, mas é a glória de Deus. A glória de Deus. E aqui ele fala que a glória do homem ele é a imagem da glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. A glória do homem. Sabe, muitas pessoas aqui nesse momento, eles associam parcialmente certo. Então, quando fala a respeito da mulher, é a glória, é lógico que eu quero ver a minha esposa vistosa e bem arrumada. E aí alguém fala assim, nossa, essa é sua esposa, eu cuido bem, eu trato bem, cílios mensalmente, semanalmente unha, pinta unha e tudo mais e tal, para quê? Para que ela fique formosa, é a coroa do homem, amém? Mas deixa eu fazer uma ressalva aqui, segundo as suas posses, se você não tem condição, depois chega, o pastor falou, pode pagar isso, pagar aquilo, não distorça, é segundo... Haja com sabedoria. Que eu vou começar a ler aqui e falar a respeito da mulher submeter ao homem. Essas partes as irmãs não gostam, amém? A Bíblia explica a Bíblia. Mas olha só. O que eu quero que você entenda aqui é que nós fomos chamados para expressar a glória de Deus. A igreja, fala assim, a igreja. Né? A igreja, nós fomos chamados para expressar a glória de Deus. Quando você entende isso, irmãos, você muda o seu chamado, você muda e renova a sua mente, você começa a buscar o reino de Deus, você fala assim, mas qual que é o meu propósito? Eu preciso alinhar o meu coração com o propósito de Deus. Talvez você esteja fazendo tantas coisas, mas que tem a ver só com o seu reino. Tem a ver só com o seu reino particular. E Deus, Ele te chamou para viver o reino dEle. E a única forma de se viver no reino dEle é de uma forma plural, não individual. Não tem como você viver o reino de Deus de uma forma individual. Ele te chamou para você se relacionar com as pessoas, porque nós vamos passar a eternidade inteira se relacionando com Cristo, o corpo de Cristo se relacionando com cabeça, a igreja se relacionando com Cristo. Mas se você ainda não amadureceu nesse tempo presente, você não amadurece. E aí, muito provavelmente, você vai andar resmungando, murmurando.
Mas quando você entende, irmãos, que você é escolhido de Deus, para expressar essa glória de Deus, como igreja, sem marcas, imaculada, sem rugas. Ah, queridos, isso é tão precioso. Então existe uma forma de você ser igreja. Existe uma forma de você expressar e crescer em autoridade. Como que é? Expressando a glória de Deus, expressando, agindo como Cristo é, renovando a sua mente. Amém? Projeta para mim na NVI, Efésios 5, 27. Efésios 5, 27. E apresentá-la assim mesmo como igreja gloriosa. Fala assim, igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Sabe, quando você está no propósito de Deus, não quer dizer que você vai errar. Mas quando você cai, está o irmão do seu lado, que você está envolvido no corpo, e fala, levanta, anda. Não dá para ficar parado não, existe uma obra a ser feita. Não quer dizer que você é perfeito, mas quer dizer que você caminhando nesse propósito, o irmão que você está do seu lado, você está andando e fala, levanta, nós vamos caminhar, não ficar parado não. Agora, muitos quando estão envolvidos com o mundo, quando não cai, eles se isolam, porque não vivem mais a vida plural. Andam de uma forma egoísta, andam de uma forma individual, não estão envolvidos em uma equipe, não estão envolvidos verdadeiramente numa célula. E aqui quando eu falo estar envolvido numa célula, fala, ah pastor, então estou bem na foto, porque eu não falto na célula. Tudo bem, mas você está envolvido de fato? Você já chegou para o seu líder e falou assim, o que nós vamos fazer para cumprir o propósito de Deus? O que nós vamos fazer para ganhar esse bairro? O que nós vamos fazer para saquear o inferno? Agora, se você ainda só está pedindo, pastor, mas aquele que pede e não recebe, recebe. Mas existe uma forma, uma chave extraordinária que acessa os céus e a riqueza dos céus. Existe. Sabe, tem muitas pessoas que desanimam no meio do processo, porque falam, ah pastor, eu desanimei, não está indo por quê? Ah pastor, eu quebrei. Estou sem dinheiro, estou sem isso, aconteceu isso, bati o carro, aconteceu aquilo outro e tudo mais e tal. Eu achei que ia acontecer, não aconteceu, e agora estou desanimado, estou desmotivado, e agora isso, e agora aquilo. Ah, ó vida, ó céu, eu pedi um presente de Natal, mas o Papai Noel não me deu. Mas qual que era a postura do apóstolo Paulo? Aquele que deixou de ser menino. Ele mesmo falava assim, eu aprendi a viver na abundância e na escassez. Alguém que tem uma identidade completamente firmada, que não muda mediante as circunstâncias. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Então nós estávamos orando aqui. Quantos aqui verdadeiramente querem fluir no poder de Deus e têm orado, têm pedido por isso? Aleluia, o aumento diminuiu. Eu falei, e agora? Se eu peço, o que vai acontecer? Irmãos, eu quero mais. Por quê? Porque a obra de Deus, ela precisa ser feita dessa forma. Mas muitos, quando vem a pressão, eles esmurecem. Por quê? Porque são meninos ainda. Agora o apóstolo Paulo, quando vinha a pressão, sabe o que ele fazia? Ele louvava. Ele continuava louvando. Ele continuava clamando. Porque ele sabia do poder operante de Deus. Tá tudo ruim. Ele continuava louvando. Já viu aquelas pessoas que falam, ah pastor, eu estou fazendo a obra, mas agora aconteceu uns negócios e eu desanimei. Não, o apóstolo Paulo também. Chega lá para uma cidade, para pregar o evangelho,
expulsa um demônio, que é de adivinho, o dono daquele homem que era escravo, manda prender, ele vai preso. Quer dizer, estou fazendo a obra de Deus, parece que está piorando. Deixa eu te falar, querido, Deus só está fortalecendo a sua fé. Depende como você observa o que Deus está fazendo na sua vida. Aqueles que são maduros, ele entende que faz parte do propósito de Deus para fortalecer a sua fé, as suas estruturas. E sabe o que acontece no final do processo? Você sai ainda mais fortalecido. Então o apóstolo Paulo, diante de todas aquelas circunstâncias, ele pega, vai preso, está lá no cárcere interior. Sabe o que é isso? O cárcere interior, ele estava lá embaixo. Quem estava em cima, os dejetos caíam lá embaixo. E ele começa a louvar Deus. Por quê? Ele sabia que Deus ia fazer algo extraordinário. Pastor, o que é isso? Isso é o culto racional, é a fé racional. Faz sentido agora? Quando você está no meio do propósito de Deus, e acontece algo que você perde o controle, que foge da normalidade das suas mãos, não esmureça, mas comece a louvar, comece a orar, comece a declarar, e quando você menos esperar, algo extraordinário vai acontecer diante dos seus olhos, e no final do processo, você sai completamente fortalecido, não mais o mesmo que entrou, mas sai um homem e uma mulher completamente fortalecido, completamente restituído às suas bases. E eu posso dar aqui outros exemplos. Jó foi um outro exemplo. Minha esposa estava falando aqui, José é um exemplo disso. Não ficou com a sua estrutura abalada, muito pelo contrário, permaneceu firme, fiel, porque sabia que as promessas de Deus, elas iam se cumprir diante dos seus olhos. Então você não pode viver a sua vida, hoje está chovendo, hoje está sol, não. Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que quando está sol está tudo lindo, que Deus está movendo, mas o dia que está chuvoso, fica abatido, depressivo porque está chovendo. Deixa eu te falar, atrás dessas nuvens torrenciais, o sol permanece lá, e essa chuva vai passar, e o sol vai brilhar diante dos teus olhos. Você precisa crer. Você pode até estar olhando a tempestade, mas o sol está lá, brilhando. E é por isso que você está de pé, é por isso que eu e você estamos aqui. Porque o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, Ele é contigo. Para de reclamar e murmurar. Jó foi alguém que perdeu os filhos, perdeu todas as finanças, ficou enfermo, a ponto de falar, nega o teu Deus e morre. Mas ele ficou firme. E é impressionante o final dessa história. Porque o final da história é o testemunho dele. Ele falou o quê? Antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe que isso é uma oportunidade de você gerar mais intimidade com Cristo. Isso é uma oportunidade de você se aproximar ainda mais. Sabe, tem tribulação, que é uma oportunidade de você se aproximar de Deus e falar, Deus, eis-me aqui, eu estou andando, mas eu estou afundando, Deus ajuda, Ele é o socorro no dia da angústia, no dia bem presente. Você precisa clamar a Deus. Não tem problema você ter feito uma bobagem, não tem problema você falar, eu perdi a fé no meio do processo. O problema é você não clamar a Deus e morrer afogado. Clame a Deus, abra sua boca, fale com Deus. Fala, creia, até quando? Até você ver as promessas diante dos seus olhos, não abra mão. O mundo vai cooperar para que você esmoreça. A sua carne então, não vou nem falar. Mas permaneça firme nas promessas do Senhor. Quais são as promessas que o Senhor já te deu? E você tem clareza que faz parte do propósito de Deus? Não abra mão delas.
Não importa qual seja o cenário, não abra mão, porque o Senhor está trabalhando nas suas estruturas, para que você tenha uma fé tamanha, sobrenatural. E quando você compreende isso, e você alinha a sua vontade com a vontade de Deus, aí muitos falam, pastor, mas qual que é a vontade de Deus? Eu vou te falar só uma. Fala, pastor, eu estou batendo. Eu gostei daquele versículo que você falou. Que todo que bate recebe. Ou melhor, todo que pede recebe. Eu gostei desse daí, eu vou começar a pedir. Deve pedir mesmo. Agora, tem uma chave espiritual que você pede e não tem como Deus recusar. Querem saber? Já falei várias vezes aqui para os irmãos, mas hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai ter a revelação. Talvez você já passou várias vezes por esse versículo, e você fala, ah, tá. Sabe, muitas vezes você vê pessoas primeiro pedindo, para depois fazer alguma coisa. É o contrário. Tem coisas que você faz, e à medida que você faz, você pede e recebe. Mas muitas pessoas falam, não, eu primeiro vou receber, depois que eu receber, aí eu vejo o que eu faço. Uma vez, a pastora Sueli falou algo aqui. Quantos conhecem a pastora Sueli? Aleluia, minha mãe espiritual, que investiu demais na minha vida, eu sou muito grato por ela. Mas uma vez ela veio aqui ministrar aqui, e ela falou assim, olha, tem muita gente, e ela acho que estava pregando a respeito do dízimo, não lembro exatamente se foi no dízimo ou foi no meio da palavra dela, ela falou assim, tem muita gente que quer prosperar, e fala, o dia que eu prosperar, eu me torno dizimista. Aí o que acontece? Essa pessoa nunca se torna, porque ela espera ter para fazer, mas quando você faz, aí você simplesmente começa a acontecer algo extraordinário. Mas deixa eu ler um versículo aqui, lá em João 15:16, eu quero que você preste bem atenção, que eu vou encerrar com isso. Às vezes você fala, eu estou aqui, muitos estão na igreja, faça uma retrospectiva da sua vida. Por que é que você veio parar aqui? Por quê? Alguns falam, pastor, crente, se não vem por amor, vem pela dor. Meu Deus do céu. Aonde está isso na palavra de Deus? Me explica. E muitos crentes pregam e ensinam isso. Mas não é isso que está na palavra de Deus. Se tiver, está no livro de Heresias, capítulo alguma coisa. Porque isso não está na palavra de Deus. Ah, pastor, mas tu não passou uma certa dificuldade? Pois é. Talvez essa foi a única forma para você responder o chamado de Deus. Deus te chamou. E mais do que isso, você foi escolhido por Deus. Você foi separado. Você é o filho amado. Você é a filha amada de Deus. Você é privilegiado. Você é amado. E olha o que diz o texto. Pode voltar na RA. Deixa aí mesmo. Agora já foi. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Fala para a pessoa do seu lado, você escolhi de Deus. Então, primeira coisa, pega essa chave aqui. Você não veio pela dor, não. Você não veio por essa dificuldade, não. Você não veio pelo seu vazio, não. Você veio porque o próprio Deus te escolheu. Esse vazio, essa dificuldade, essa insatisfação do mundo, ele só se fez presente a algo infinitamente melhor. Então você é escolhido de Deus. Mas ele continua aqui.
e vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. Então, quando ele te escolheu, ele tinha um propósito. Fala assim, propósito. Ele não te escolheu para você ficar todo o culto sentado no celular. Ele não te escolheu para você vir para a igreja, né, só para na hora da palavra. Ele não te escolheu só, falar, pastor, mas é que eu só gosto da palavra, viu? Pois é, você não entendeu ainda. E eu fico pensando, o que você vai fazer na eternidade? Que nós vamos passar a eternidade inteira adorando a Deus? Aqui é treino, filho. Mas ele te escolheu e te designou para que você dê fruto. Fala assim, fruto. Agora eu te pergunto, porque muitos falam, qual que é o propósito que eu tenho? Sabe, tem muitos outros, mas isso aqui é escancarado diante dos nossos olhos. E às vezes você está pedindo, e não recebe, não recebe, não recebe. Mas ele coloca uma condição aqui. Pastor, é uma troca? Não. Ele está te ensinando. Já viu o pai ensinando o filho? Já viu como que é? Ele vai te ensinando, ele vai te instruindo, até que você tenha revelação e consiga fazer sozinho. E aí ele continua falando assim, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que ele está falando? Filho, vai lá. Esses dias eu estava falando para o Caleb, ele virou a chave e quer... Então tá, filho, você vai voltar às aulas agora? Você vai lá. E agora você vai falar do amor de Deus para os seus amigos. Eu perguntei se ele falou, não falava. Por quê? Ele estava muito envolvido com os manos. O que iam pensar dele? Cadê o Caleb? Está lá fora. E eu falei, filho, agora vai voltar às aulas. Você está com uma oportunidade única. Que agora você entendeu. A palavra de Deus está entrando. Ele está adorando. Eu falei, você entendeu? Agora você precisa ir lá e falar dos seus amigos. E ele falou, pai, não vejo a hora de chegar em encontro. Quero ir para o encontro. Eu quero ir para o encontro. E eu falei, glória a Deus. Mas convide os seus amigos. Não vá sozinho. Falei, filho, vai para a escola, convide seus amigos, chama eles para ir para o encontro, chama eles para a célula. O que eu estou falando? Estou ensinando a palavra de Deus para ele. Vai e dê fruto. Mas fala mais, e o vosso fruto permaneça. Convida ele para a célula, convida ele para o culto, convida ele para o encontro. Para o evento ponte, para o impacto, chama ele para as programações, eles vão ter uma experiência com Deus, você vai cuidar deles, você vai instruir eles vão permanecer. Isso é propósito de Deus para mim e para a sua vida. E aí, sabe aquele, todo que pede recebe? Entra aqui, ó, que tem ordem. As coisas de Deus, elas têm ordem. Eu estava falando, a palavra de Deus diz que, pode deixar projetado aqui, não muda. Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ele é o caminho, sim ou não? Ele é a verdade, sim ou não? Ele é a vida, sim ou não? Mas veja, tem um fator. Já viu pessoas que elas falam assim, elas querem falar a verdade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Então eu vou chegar para o meu irmão e vou falar umas verdades na cara dele. Viu, pastor Paulo? Você, aquele a hora lá, fala com o pastor Paulo que eu posso bater, ele é pastor, não vai ficar ofendido. Aquela hora que eu falei para você, eu passei, você nem olhou na minha cara. Foi sem querer. Amém. Amém. Você viu o pastor Paulo? Nem olhou na minha cara. E ainda, cara de pau, falou que foi sem querer. Agora veja, quando eu chego e falo umas verdades, aí eu chego para ele e falo umas verdades. Pastor Paulo,
você não pode ser pastor, porque se você fosse pastor, você teria me cumprimentado. Essa é a minha verdade. Agora eu te pergunto, eu estou agindo com graça? Então nem toda verdade, se não for acompanhado da pessoa, da graça do Senhor Jesus, ela destrói a sua vida do outro. Então Jesus, eu não lembro o versículo agora, mas ele fala assim, Jesus era cheio de graça e verdade. Eu sou crente, mas não sou bobo não, eu falei umas verdades mesmo. Pois é, você ofendeu. Aonde está a expressão da graça, do amor de Deus? Como estão compreendendo? Então, quando fala lá, com graça e verdade, a pessoa da graça é o Senhor Jesus. João 1,14, depois a gente volta para cá. João 1,14, projeta lá. João 1,14. Estou falando que tem que ter ordem, não dá para inverter. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e de verdade. Por que que a palavra de Deus usa primeiro aqui, cheio de graça e verdade? Porque se a sua verdade não acompanhar a pessoa da graça, você vai ofender muitas pessoas. Quantos estão compreendendo isso? Então veja que tem coisas que tem ordem na palavra de Deus, e às vezes você está patinando no evangelho, frustrado, e aí você vê o outro fazendo e nada acontecendo na sua vida. Volta lá para João 15,16. Então ele fala assim, olha, pastor, qual que é o meu propósito? Você foi chamado para adorar a Deus, para ser expressão da glória de Deus, e você foi chamado para mim para dar fruto, e fruto que permaneça. E aí ele coloca aqui, ponto e vírgula. Ou seja, ele fala o seguinte, a fim de que tudo, o que é tudo, queridos? Tudo, esse tudo está relativo ao propósito de Deus. Amém? Por quê? Ele está falando aqui, quando fala a fim de tudo, quanto pedirdes ao Pai, ou seja, ele está falando, tudo que você pedir para Deus, em meu nome, Ele vai te conceder. Quantos pegaram essa chave espiritual? Agora eu te pergunto, o que você precisa fazer? Porque você pode ouvir uma palavra dessa e falar assim, boa, interessante. Mas você pode pegar uma palavra dessa e aplicá-la na sua vida. E quando você aplica essa verdade na sua vida, algumas coisas acontecem. Primeira coisa, você deixa de ser um crente secreto. E aí você começa a entender que aonde Deus te colocou, lá no seu condomínio, lá no seu trabalho, Ele só te colocou lá porque Ele falou, eu vou colocar o Tiago lá naquele centro comercial, para que ele possa falar com os clientes dele, e no momento oportuno, ele falar do meu amor. Se você trabalha como engenheiro, acredite, ele vai te colocar lá no escritório de engenharia, e em algum momento ele vai te colocar lá no meio da obra, para que você seja uma fonte de inspiração e expressão da glória de Deus. Então, quando você compreende isso, primeira coisa que você fala, eu entendi. Eu vou dar frutos, e frutos que permaneçam. Você precisa ter essa experiência. Sabia que a maioria dos cristãos nunca pegaram alguém que aceitaram Jesus, que permaneceram, cuidaram até ele andar sozinho? Não precisa responder isso.
E aqui eu estou falando, inclusive, líderes de célula, obreiros, pastores. Às vezes o cara, ele é um bom líder de célula, mas ele mesmo nunca ganhou alguém, batizou, cuidou, foi indo, até que ele andasse sozinho. Quantos estão compreendendo? Então, eu estou dizendo que muitas vezes nós ficamos deslumbrados como crianças com tantas outras coisas, e ainda agimos como menino. Mas o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quando era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. Sabe o que é isso? Sabe, quando você entende o seu propósito, você fala, agora eu entendi, vou fazer o que precisa ser feito. Essa é a diferença entre meninos e homens. Meninos, crianças, só querem oba-oba, diversão. Mas o homem, ele fala, eu entendi. Eu preciso acordar, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver aquilo que faz parte da minha responsabilidade. Quantos estão compreendendo? Irmãos, quando você entende isso, se você, presta atenção, se você entender isso, e você abraçar o propósito de Deus, você vai experimentar coisas extraordinárias, das quais você ainda não experimentou. Quantos creem nisso? Então deixa eu te falar uma coisa aqui. Na quarta-feira eu fiz uma reunião aqui. E eu pedi para os discipuladores falar com os líderes de célula, os alvos e tudo mais e tal. E todos chegaram, eu fiquei muito empolgado com os alvos dos irmãos. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você que é líder de célula, esse alvo não pode ser seu. Esse alvo tem que ser da célula. Você que é líder de célula, juntou ali com as outras células, esse alvo tem que ser da rede. Os alvos de cada irmão, quando nós juntamos todos, irmãos, eu fiquei tão empolgado. Deu 296 irmãos. Eu já falei, vamos ter que multiplicar o culto. Quantos dão glória a Deus por isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos vão vir no culto das 10? Quantos vão vir no culto das 18? Tem gente que vai vir nos dois, fiquei empolgado agora. Olha só que interessante, já está quase meio dividido. Deixa eu ver, quantos viriam de manhã? Abaixa sua mão. Quantos viriam no culto das 18? Olha aí, irmãos, que bênção. Agora me empolguei mais ainda. Hã? Quantos viriam nos dois? Aleluia, essa igreja amada não vai deixar o pastor na chapada. Você sabe que o pastor Luiz fez isso em Goiânia, né? Quando fez, falou, irmão, nós vamos ter que vir nos dois cultos. E os irmãos vinham nos dois cultos. Mas deixa eu dizer algo aqui, só para a gente finalizar. Irmãos, quando você entende isso, coisas extraordinárias começam a acontecer. E eu vi todos esses alvos dos irmãos, que nós chegaremos a 296 membros. Agora eu te pergunto, o que seriam 4 vidas para Deus para nós chegarmos nos 300? Eu me empolguei, falei para a Camila fazer um banner aqui, rumo aos 300. Aleluia. Obrigado pelo aleluia. É o delay, ajusta o som. Eu falei, por quê? Nós precisamos entender que nós temos um alvo. Ah, pastor. Eu acho tão interessante, irmãos. E eu fico tão empolgado quando alguém fala isso de mim. Alguns pensam assim, o pastor só quer números. Deixa eu te falar. O pastor que fala que não quer números, ele é um baita do mentiroso, vamos ser sinceros. Ah, não ligo não, lógico que liga. Por que liga? Porque ama as vidas. Só por isso. E eu sei o quanto vai ser impactante na sua vida, você ter uma experiência de gerar uma vida espiritual. Se você já gerou uma vida natural, é uma experiência poderosa. Mas uma espiritual é outra experiência poderosa.
E quando Deus falou para Abraão, vai ser pai de multidões, ele não tinha nem noção do que Deus ia fazer na vida dele, através da vida dele. Deixa eu te falar, você não tem nem noção do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Então, esses são os dias de nós falarmos do amor do Evangelho como nunca antes. Você vai experimentar coisas das quais você não experimentou. Esse é um dia de você ajustar a rota na sua vida. Sabe, se tem coisa que você fala, pastor, acho que eu estou meio desalinhado, eu busco muitas coisas desse mundo. Deixa eu te falar, busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, de onde você tirou isso? Da palavra de Deus. Depois ele lê lá Mateus, acho que é 30, por ali. Você vai ler isso daí. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem uma lógica. Por isso que eu comecei a falar para ter cultos racionais, para de patinar. Deus quer te usar de uma forma tremenda. Quantos aqui nesse dia estavam falando, quem quer orar para ter dom de cura, dom de revelação da palavra? Mas espera lá, aí muitos pensam assim, o dia que eu tiver revelação, aí eu vou falar, não, abra sua boca e comece a falar. Abra sua boca e comece a exercitar. Muitos falam, não, primeiro precisa acontecer algo, ter revelação para mim. Não vai acontecer. Você precisa abrir a sua boca. Você precisa falar, Deus, eu vou falar do amor de Deus. Quando você estiver evangelizando, é ali que Deus vai te dar a experiência. Muitos querem dom de cura. É quando você vai falar, hoje eu vou falar do amor de Deus para alguém. Aí você vai ver a pessoa, vai ver a boca. Eu estou com uma enfermidade aqui. Você fala assim, posso orar por você? Porque você vai ser curado agora instantaneamente. Está com dor de cabeça? Estou com uma dor de cabeça impossível. Você tem duas opções. Fala, eu tenho Neosaldina aqui. Você toma qual? Essa é uma opção. A outra opção, você fala, eu vou orar por você agora, você vai ser curado. Uns estão orando por palavra de conhecimento. Agora deixa eu te falar, se você não abre a sua boca, você vai dar a palavra de conhecimento para quem? Fala para mim. Aí eu estou orando, pastor. Aí estamos aqui no culto. Quem quer receber dons, vem aqui na frente. Você vem aqui, aleluia. Não estou sentindo nada. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa, algum dom. Não é assim que funciona. Ou melhor, começa assim. Mas aí você precisa praticar. Precisa ser ousado. Não na força do seu braço, mas no poder do Espírito Santo. Você gera uma santa convicção, de uma forma racional, que todas as coisas cooperam, e você fala, eu vou lá, Deus vai me usar de uma forma sobrenatural. Aí você está orando por uma palavra de conhecimento. À medida que você vai orar pela pessoa, você vai começar a orar sendo uma forma litúrgica, e quando você menos esperar, você vai começar a orar e falar coisas que você nem entende porque você está falando, mas de repente aquela pessoa desaba e fala assim, olha, era isso mesmo, eu só tinha falado essas coisas com Deus, era só eu e Deus que sabia. É assim que funciona. Quantos estão compreendendo? Muitos falam, pastor, eu quero dom de profecia. Eu acho que isso tem que acontecer nas nossas células. É um dom excelente. O apóstolo Paulo disse que nós deveríamos profetizar. Mas eu quero profetizar. Aí Deus te dá uma impressão no espírito. E você fala assim, e se eu falar aqui, que os irmãos vão pensar? Acho que eu não vou falar nada não. Quando você vai fluir? Quando você vai crescer nesse dom? Nunca. Nunca. Então, irmãos, nós precisamos crescer. Ontem eu falei, ministrei a respeito das vasilhas vazias. E eu falei assim, sai orando com o seu irmão. Você que já orou, ora por outro. O que era o outro? Era outra vasilha. Se você está orando por palavra de conhecimento, quanto mais você ora pelos irmãos, mais fluir você tem. Mas tem uns que falam assim, e se não sair azeite? Acho que eu vou ficar aqui mesmo. É uma opção. Mas Deus sempre quer nos esticar no sentido de alargar as nossas tendas, firmar as cordas, esticar as cordas, firmar as estacas. É isso que Deus quer fazer como igreja, e nós temos um tempo oportuno para crescer, para avançar. Eu estava falando aqui nos cursos a respeito que nós somos pedras vivas,
E há duas formas, é quando nós coletamos, mas é quando você mesmo cresce em autoridade, em unção, em fluir do Espírito. E Deus quer nos levar a uma nova medida. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Então eu quero orar por você agora. Agora que eu vi o horário ali, estou empolgado. Alguns falam aleluia, glória a Deus. Não sei se tem uma música. Mas eu queria agora que você avaliasse. Primeira coisa que eu quero que você ore. Que você avaliasse se tem algo no seu coração que ainda concorre com Deus. Talvez se a restituição da prosperidade que você tem tanto pedido tenha a ver com a sua vida, tão somente com a sua vida, achando que isso vai trazer um reconhecimento do seu cônjuge, dos seus amigos, dos seus parentes. Sabe, é muito bom você ser sincero com Deus. Baixa só um pouquinho. Sabe, quando você chega diante de Deus e fala, Deus, eu sou isso mesmo. Eu acho que eu sou soberbo. Eu acho que eu estava querendo enriquecer só para me mostrar para os outros, só para ver se meu cônjuge me respeita um pouco. Sabe, se você está desalinhado, talvez você não tenha honrado as suas fontes, você não tenha honrado o seu cônjuge. Não importa se é homem, se é mulher, mas você está fora. Casa dividida não prospera, querido. Alinha o seu coração com o propósito de Deus. Quando você alinhar o seu coração, esse é o primeiro passo. Se você tem uma divergência com a sua liderança, procure. Ah, pastor, mas minha divergência é com o meu líder. Procura o discípulo, e você está desconfortável, procura o seu discipulador. Pastor, minha divergência é com o discipulador, procura o pastor. Pode me procurar minha esposa. Pastor, minha divergência é com você. Pode me procurar o pastor Fernando. Pastor não tem um telefone, pede para os irmãos que eles arrumam. Quantos estão compreendendo? O que não pode é você ficar desajustado com o propósito de Deus. Porque se você desajusta, a obra de Deus, o propósito de Deus, ele fica ofuscado diante de você. Mas quando você alinha, queridos, aí é bênção, aleluia, glória a Deus. Pastor, e as dificuldades, você vai vencer cada uma delas, no poder do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Aleluia. Então, primeiro ore. Se você falar, Senhor, reconheça diante de Deus. Deus não resiste um coração sincero, um coração quebrantado. Aí quando Jacó chegou e falou, é isso mesmo que eu sou, Deus. Eu sou Jacó. Eu já fiz essa oração mais de uma vez. Pastor, por que mais de uma vez? Porque eu achei que um dia estava resolvido, até Deus me colocar um espelho que eu me enxerguei. Eu falei, ainda sou isso mesmo. Fui lá e falei, Senhor, me muda, me transforma, tira o que concorre o meu coração diante do Senhor. Sabe, Deus, Ele gosta quando um filho reconhece. E depois fala para Deus. Talvez você se sente incapaz, fala isso para Deus. Eu sou tímido. Fala, Espírito Santo, ora, fala, Espírito Santo, Ele é uma pessoa, conversa com o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu sou tímido, mas no poder do Teu Espírito, eu vou abrir minha boca e vou falar. Sabe, quando você começa a gerar essa intimidade, você começa a ser transformado sem você perceber. Agora quando você fala, não, eu vou conseguir, pastor, eu nunca mais vou fazer isso, eu já falo, vai fazer de novo, porque é o homem tentando transformar o homem. Mas quando você chega diante de Deus e reconhece, eu sou isso, eu sou Jacó, sou o pecador, sou o prostituto, sou amante de pornografia, eu sou o que maltrata o meu cônjuge, eu sou o que não submete com o meu cônjuge, eu sou o que causa confusão no meio dos irmãos, eu sou o da fofoca.
Sabe, quando você reconhece isso diante de Deus, fala: Senhor, me livra de mim mesmo, não quero mais ser assim, eu quero fazer a tua vontade, eu quero gerar frutos e frutos que permaneçam, eu quero viver o extraordinário do Senhor, me muda, me transforma. Aí você habilitou o Espírito Santo para te transformar de fato. Oração simples, estou falando coisas aqui racionais, mas são coisas que no mundo espiritual é muito poderoso, porque nada é neutro no mundo do Espírito. E quando você faz uma oração sincera, os céus atendem. Amém? Vamos orar então. Queria que você orasse agora, você e o Senhor. Aumenta o som. Se você quiser orar porque está desconfortável, pode sair do seu lugar. Quiser vir aqui à frente, vem. Mas fale com o Senhor. Seja sincero diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser restituído, mas eu estou meio desalinhado. Meu coração está meio desalinhado. A motivação do meu coração está desalinhada. Mas eu quero alinhar o meu coração nessa noite. Eu quero alinhar meu coração. Fala com o Senhor. Aquilo que tem te frustrado, te magoado na sua casa. Fala: não estou dando conta. Fala com o Senhor. Às vezes você não está dando conta de umas circunstâncias. Fala com o Senhor. Ele vai te ouvir nessa noite. Fala. Fala: Espírito Santo, eu estou tendo essa dificuldade. Eu não estou sabendo lidar com essas circunstâncias. Me ajuda. Abre os meus olhos. Me dá uma saída. Eu não aguento mais cair no mesmo erro. Eu não aguento mais viver o mesmo ciclo. Mas me reveste de autoridade, de poder, para que o teu Espírito Santo me transforme de glória em glória, na sua imagem e na sua semelhança, dia após dia. Oh Espírito Santo, fala com Ele agora nessa noite. Fala: Espírito Santo, sabe, se está difícil demais, fala com Ele. Fala: Espírito Santo, eu não estou suportando mais. Me dê sabedoria, graça e favor. Eu estou me sentindo seco. Estou me sentindo estéril. Não consigo avançar. Fale com Ele. Seja sincero. Sabe, é tão bom quando o filho vem e se abre com o pai. Fale com o Senhor. Fala com o Senhor, som do meu coração. Sabe, queridos, durante muito tempo eu não consegui enxergar nada na minha vida. Não que o Senhor não falava comigo, mas eu não conseguia enxergar. E eu comecei a fazer uma oração, falar: Senhor, aquilo que eu não consigo enxergar, se necessário for, que fique exposto diante dos meus olhos. E o Senhor me expôs, colocou um espelho. Isso, eu me senti tão amado por Deus, porque Ele queria me transformar, Ele queria me curar, Ele queria me restaurar, Ele queria restituir algo no meu interior. Se você quer viver toda a restituição, comece no seu interior. Fala: Senhor, restaura a fonte, restaura a vida, tira os entulhos do meu coração, que tem bloqueado, Senhor, essa fonte. Tira os entulhos, ó Deus, que tem impedido eu de enxergar a Tua verdade. Remove. Me mostra o propósito que eu não estou vendo. Me mostra. O Senhor vai te mostrar. Ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento. E uma confiança que não procede do homem, mas procede do Espírito de Deus. Mas isso acontece se você abrir a sua boca, se você falar. Esses são dias de oportunidade. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele. Separe um tempo, mude o seu estilo de vida, mergulhe na palavra, ore com os irmãos, ore, mas também separe um tempo
para você clamar ao Senhor. Se for para chorar, chore. Se for para se alegrar, se alegre. Mas não fique neutro diante da palavra do Senhor. Não fique neutro diante do Evangelho da graça. Ele quer te transformar. Ele está te instruindo, está te levando para uma medida nova, onde você vai deixar de fazer as coisas de menino e vai começar a viver o Evangelho sobrenatural, transformando por completo. Assim como Ele mudou a vida de tantos homens, de tantas mulheres na palavra de Deus, Ele está te forjando para te levar a um novo nível de graça e autoridade. Em nome do Senhor Jesus, seja transparente com o Senhor. Sabe, se você está frustrado, magoado, decepcionado, fala para Ele. Se você está desmotivado, pastor, eu quero chutar o balde. Fale isso para Deus, mas fale para o seu líder também. Não tem como você ser transformado se você andar sozinho. A forma de você viver é uma forma plural, em unidade. Ore catalaralabashuri alabas. Oh, aleluia. Deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Se você já orou, faça desse louvor a sua oração. Consegue projetar? Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que até tua mão. Quero ser usado da madeira e te agrada meu. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Faça desse louvor a sua oração diária. Sonda-me, Senhor.